A questão 75 dessa prova de escrivão da Polícia Civil do Sergipe, agora de 2021, está trabalhando critério de avaliação de um item adquirido no mercado estrangeiro. A leitura dessa questão, ela dá um nó aí na cabeça, tem que fazer com calma. Acompanhe comigo, então, a leitura e vamos resolver juntos essa questão 75. Ela diz o seguinte: com relação à contabilização de operações diversas, sua expressão em demonstrações contábeis e a base legal e normativa que a disciplina, julgue os itens subsequentes. O valor de registro inicial de um bem produtivo adquirido no exterior corresponde ao custo desse bem em moeda estrangeira, acrescido do imposto de importação, taxas e outros custos, se existentes e expressos em moeda estrangeira, multiplicado pela taxa de câmbio na data da entrada do bem em operação, mais outros custos incorridos para a colocação do bem em condições de uso. Veja, essa questão aqui ela está incorreta. Vamos aqui entender, vamos em partes. Quando a questão cita que você vai fazer o registro inicial, que o registro inicial de um bem adquirido em mercado externo, né, no exterior, corresponde ao custo, mais imposto de importação, mais taxas e outros custos, mais outros custos incorridos para a colocação do bem em condições de uso, até aqui está certo. Esse é o valor do custo total do bem. Então, precisamos realmente somar essa composição aqui. Então, essa informação está correta. O erro da questão está na taxa de câmbio que ele informou. Quando ele vem e fala que você soma essas informações e multiplica pela taxa de câmbio vigente na data de entrada do bem em operação, está errado. Não é essa a taxa de câmbio que nós usamos. Nós não vamos utilizar a taxa de câmbio da data em que o bem entrou em operação. Não. Para resolver essa questão, nós vamos recorrer ao CPC 02, que fala do efeito das mudanças da taxa de câmbio e conversão delas, e vamos ao item 21, que vai dizer para você que você utiliza a taxa de câmbio vigente na data da transação. Então, como nós vimos, não é a taxa de câmbio do momento em que o bem entra em operação. Nós convertemos essas informações, que foram, por exemplo, aqui, ó, todas essas informações estão em dólar. Nós precisamos converter isso para reais. Lá no módulo de escrituração do curso, eu trabalho essa informação e vocês conseguem aprender e lembrar que todas as informações registradas no balanço patrimonial, elas têm que estar registradas em reais. Então, eu preciso converter esse valor que foi adquirido em dólar, por exemplo, para reais. Para isso, a taxa de câmbio que eu uso é a taxa de câmbio vigente na data da transação, na data em que a operação aconteceu. Veja aqui, então, o item 21. Uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida contabilmente no momento inicial, portanto, no registro inicial, pela moeda funcional, aqui, reais, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na data da transação sobre o montante em moeda estrangeira. Então, encontramos o valor total da operação, né, dessa aquisição, e multiplicamos pela taxa de câmbio vigente na data da operação. Por essa razão, a questão 75 está incorreta. Conseguiu compreender? Viu que a gente tem que ir fazendo aos poucos para conseguir entender e não ficar dúvida, né? Devagarinho a gente consegue resolver essa questão. Vamos encerrar então. Próxima aula trabalhamos outra questão dessa prova. Até já!